Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a este segundo webinar. Dizer que o meu nome é Bento Moaloja, sou o co-moderador deste evento, juntamente com o professor Luke. Este webinar, para o benefício de todos, como foi também o primeiro webinar, irá decorrer em duas línguas, a língua portuguesa e a língua inglesa, sem tradução em simultâneo. Os diapositivos ou slides que estão em inglês e em português. O orador que tiver os diapositivos em inglês faz a apresentação em português e vice-versa. Quem tiver em português vai fazer a apresentação em inglês. Esse aqui é o princípio. No total serão feitas 4 apresentações, como vimos, todas seguidas, e no fim vamos abrir um espaço para discussão, e por isso prestem atenção e façam as vossas perguntas via o bate-papo ou chat, para serem consideradas pela moderação. Essa é a forma de como apresentar as dúvidas. Mas deixa-me fazer uma pequena introdução. Por que nós estamos aqui? Para aqueles que estão a assistir pela primeira vez, nós estamos aqui porque a Associação Aquasharing, em parceria com a Universidade Técnica do Delft, está a implementar um projeto intitulado Supporting Integrated Open Water Approaches for Urbanizing Maputo through Capacity Building and Advocacy Activities, dedicada a promover e capacitar os temas afins ao conceito do ciclo urbano da água e a gestão integrada da água urbana. Projeto que integra temas sobre o reuso de águas residuais, capacitação, uso das águas pluviais, recarga de aquíferos, gestão de perdas, entre outros tópicos. O projeto é sequencial a um projeto americanos ou com tese sobre Moçambique, que conta com financiamento do Conselho Holandês para a Investigação. Este projeto, quando foi desenhado, ha sido concebido inicialmente para ser implementado através da realização de seminários nacionais e internacionais, envolvendo peritos na matéria. Mas devido à pandemia Covid-19, o projeto foi reformulado e os seminários foram substituídos por webinar. Assim, serão realizados num total de 5 webinars com os seguintes temas. O primeiro, que já se realizou no dia 16 do mês passado, que é o ciclo urbano da água. O segundo, que é este, que está a ser realizado hoje, que é sobre o reuso da água para a indústria. O terceiro vai ser sobre a governação e a aceitação social. O quarto, a gestão da recarga de aquíferos. O quinto, sobre estudos de casos de África. Os webinars são precedidos e sucedidos de inquéritos para avaliação, para além de entrevista a pessoal-chave do setor. Espera-se, como resultado de todo esse esforço, será elaborada uma proposta de recomendações, o white paper, para possível adoção nas políticas setoriais. Hoje, como me referi, estamos aqui com o segundo webinar, no mesmo formato do primeiro, cujo tema é a implementação de projetos de reuso da água em Maputo. E conto com 4 conceituados oradores que irão nos Okay, I will give the introduction of Bento Moaloja in English now for our English-speaking visitors. Good morning, good afternoon to all, and thanks for being with us. Bento Moaloja will be the co-moderator of this event together with me, Luc Rietveld. The webinar is for the benefit of all and will be in 2 languages, Portuguese and English, without simultaneous translation. The slides will be in English and the presenter will present in Portuguese and vice versa when that is the situation.
There will be 4 presentations that will be given one after another, and at the end of the discussion will be opened. Therefore, we would like to request you to pose your questions via the chat so that they can be considered for discussion. We are here because the association AquaShare, in partnership with Delft University of Technology, TU Delft, are implementing a project named Supporting Integrated Urban Water Approaches for Urbanizing Maputo through capacity building and advocacy activities, dedicated to promote and build capacity in the field of urban water cycle and integrated urban water management, integrating themes about wastewater reclamation, stormwater harvesting and use, artificial groundwater recharge, leakage management, and other topics. The project is a follow-up of a project supporting Mozambican PhD students that count on funding from Dutch Research Foundation NWO. The present project was initially designed to be implemented through the realization of national and international seminars involving experts in the field, but because of the pandemic COVID-19, the seminars were substituted for webinars. Therefore, in total, 5 webinars will be realized with the following themes. 1, the urban water cycle that is already realized a month ago. 2, that's the one that we have today, is wastewater reclamation for industry and agriculture. 3, governance and social acceptance. 4, management and recharge of aquifers. And 5, case studies in Africa. The webinars are preceded and followed by surveys for evaluation, apart from interviews with key persons in the sector. We hope, as a result of all the efforts, to elaborate a white paper with recommendations for possible adoption in sectorial policies. Today, we continue thus with the second webinar in the same form as the first one, with the theme Implementation of Water Reclamation Projects in Maputo, with 4 presenters working in this field of expertise. Therefore, I want to ask for your attention, and that we drown in the sea of knowledge. Many thanks for your attention. Obrigado, e sem mais demoras eu vou chamar o primeiro orador, que é o professor Jules Van Lee. Espero que tenha pronunciado bem o nome. Ele é professor na TU Delft desde 2008, o chefe da secção de Engenharia Sanitária, de Tratamento de Águas Residuais e Engenharia Ambiental, na área de pesquisa e tratamento das águas residuais, com relação ao custo-benefício e tecnologias anaeróbicas, recuperação de recursos, água, nutrientes e biogás. Por favor, ele vai falar sobre o tratamento das águas residuais e o reuso para a agricultura, concentrando mais nas questões de constrangimentos nesta área. Por favor, professor Jules Van Leer, tem a palavra. E deixa-me dizer que todos os oradores têm 15 minutos, mais do que isto. Obrigado. Por favor, a partir deste momento. Obrigado, Bento. Obrigado por nos convidar para fazer esta apresentação e obrigado a todos por participar neste webinar. And from now on, I will talk English because my Portuguese is pretty crappy. Okay, thank you very much. And now I would like to address indeed the agricultural reuse. Can you proceed, please? Next slide. First of all, we have to consider municipal wastewater as a product from urban areas. And municipal wastewater, we have to realize when we don't treat it, maybe partially collect it, then it's will end up in environmental pollution and it will end up in human health threats. But once we are able to collect it and once we are able to treat it up to a standard that we're going to discuss, then urban wastewater can become a water resource, an alternative water source and a provider for nutrients, particularly if you're going to reuse it in agriculture. Next one.
And for that, we have to realize it's nothing new under the sun here. Because wastewater is a reliable source. Every urban area produces wastewater, so it's a reliable source. And we have to realize that at this moment, 10% of the world population consumes products irrigated with this wastewater. Agricultural use of treated water is already adapted to a strategic planning in industrialized climate countries. Think about Israel, think about the south of US, think about Australia. Here we see that wastewater is not going to the sea, but it is being reused as a water source. But we also have to realize that we have an extreme lack of financial resources, particularly in the developing countries. And we have to realize that Asia is only treating up to 35–40% of its wastewaters, Latin America not more than 15 to 20%, and Sub-Saharan Africa, I don't have the numbers, but it will be very, very marginal. So there's a huge possibility and a potential still lying there that we can draw upon. And at this moment, 10 million hectares in about 50 countries are using wastewater they are using wastewater for irrigation of their crops. We also have to realize that downstream farmers, peri-urban farmers, they use what they get. And generally, the poorest farmers, they use the most polluted wastewater, polluted water, partially treated, blended, or not treated. Next slide. Let's focus first on the benefits. I already mentioned increased availability of irrigation water resources, particularly near the urban areas and the settlements. If you do the math quantitatively, what is being produced in the urban areas will not suffice to replace the irrigation water demands in the entire agricultural fields. But inside the urban areas and the peri-urban areas, there's a high demand of water. And there we have a reliable water source. So particularly inside the urban areas or peri-urban areas, wastewater is absolutely of interest. Since we have an alleviation of high quality water scarcity, and we will see it is a reduced need for fertilization because wastewater is rich in nutrients, nitrogen, phosphorus, potassium, others. It has been observed in literature that you have an increased crop yield because not only the macronutrients are there, but also the micronutrients. Think about the heavy metals which are essential for some plants. Another interesting thing that if we have agricultural reuse coupled to wastewater treatment, then maybe a secondary treatment can suffice, since also the agricultural field can be seen as a tertiary treatment step, sand filter, that's so to say. And what happens in some countries is that the treatment is done by the municipality, but the water that has been treated is simply sold as a product to farmers. And that is, for instance, happening in Jordan, where farmers have to pay for the water, the reclaimed water that is produced at a treatment plant. This means that you have from two sides an income, both from the public side, from the urban areas, as well as from the farmers. And for that, you can, with that amount of money, you can operate the treatment plant. Next slide. How much are we talking about? Now, you have to realize that 1 millimeter of irrigation is about 10 cubic meters per hectare per day. Agricultural crops, they need about 4 to 7 millimeters per day. So with that amount, you can simply calculate how much land I can reclaim from the desert or in the where you're working near the urban areas, how much land I can reclaim with the water that I can produce. Of course, the absolute amounts that will depend on the field conditions, the climate condition, the growth stage, and the type of irrigation. Next one. And as you can see here in the type of irrigation, next, Andre. Well, that depends very much on what is applied. Interestingly, at the Sub-Saharan Africa, watering cans are used, and a watering can is heavy work. And of course, the people working in the farm, they don't want to have more work than what is needed. So you have a water efficiency of nearly 100% if you work with watering cans. For instance, if you have furrow irrigation, only 50% is actively used by the plants, and the rest is drained or there's runoff. Next slide. And no, sorry, previous slide. Of course, the constraints are there, and everybody knows the constraints. Constraints are human, animal, environmental health, crop productivity hazards, quality hazards.
soil condition, productivity hazards, irrigation, operational hazards. Yeah, there's always wastewater, but it's not always in demand. Difference between the supply and demand, and social and cultural norms. And this depends very much on the population where you are. And in some populations, they simply, they don't want to touch wastewater anymore, even when it's treated. So that depends, yeah. But when the needs are very high, then wastewater will also be taken, despite the cultural norms that are prevailing in that area. So these are the constraints of reuse, and they need to be addressed. Next slide. Let's first have a small look to the wastewater characteristics that impact crop cultivation. We can talk about organic matter, suspended solids, and generally a wastewater treatment plant needs to treat this. But frankly speaking, organic matter and suspended solids are not a big problem for agriculture. Well, suspended solids, maybe they are a container of pathogens, but as such, organic matter is fine. It's, in fact, it's better for the soil evenly. The next point, soluble salt, that is a very dangerous one. In an excess of salts, you will damage the soil. I will come back to that later. The same is true for plant macronutrients. In the Netherlands, we have to treat them. We have to get rid of them in the wastewater treatment plant. But if you reuse the water afterwards, you can question yourselves why to invest money in getting rid of these nutrients while there can also be a profit for the farmers. Trace elements, heavy metals, generally they are not much there, but we have to realize if there's industrial estates discharging to the sewage systems, then also the toxicants and the heavy metals may end up in the wastewater and thus also in the effluent if they're not treated well. And that will limit also reuse. Pathogenic organisms, we talked about it, and then effluent flow rate that needs to be in balance with the demand. And another interesting thing is disinfectant byproducts. In the past, in the United States, a lot of chlorine was applied. When you treat a wastewater secondary treatment and you would like to reuse it, apply chlorine. But now we know we have if the wastewater is not treated well and there are organic residues in the effluent, you create organochlorides. And these organochlorides, they are carcinogenic and they will accumulate in the fields. So that is not the best way to approach the fields, to keep the, it's better to keep these organochlorides from the people. What we see now in Israel and also in the United States, if you reuse wastewater, they don't use chlorine for disinfection, but they use other means, like ozone, sometimes UV, or maybe membranes, like membrane bioreactors. Next slide. A small example, what you can see when you use wastewater for a long term and you don't take care about the sodium. There's always an elevated level of sodium in domestic sewage, municipal sewage. But if the sodium is not in balance with the bivalent cations, you will destruct your soil. And there are a number of examples, and this picture is taken in Bolivia, where agricultural field is lost when you do not drain your field if you use wastewater as irrigation water. So irrigation and drainage comes together when you apply sewage for irrigating your field. Next slide. An example of nutrients. In the past, we had a project in Jordania and in Palestine and in Egypt, and we checked also nutrients and to see how you can economize nutrients. And we did a study, and this study that was done in Amman. And what you see here is the country of Amman. Next one, please. And you see here the area of Amman Zarqa where there's a wastewater treatment plant in the red area. There's an A there. There's the wastewater treatment plant called Khebra Samra. Now, then downstreams, you have the Zarqa River, and then there's a King Talal Dam. This is a hydro dam. And afterwards, you see the green area. And from there onwards, the water is regarded as completely safe and clean. And we measured the nutrients in all these zones. And you see after the King Talal Dam, the nutrients, and let me see, can you have the next one, please? There you see the nutrients, and the nutrients level in zone C are the lowest, because there you have the precipitation of the algae and so on. But nonetheless, we have nutrients there. So what did we do? Next slide. We calculated how much of the nutrients are already in the wastewater that is needed for the demand of the crops.
And what is plotted here, the numbers, they give the percentage of the requirement of the specific crop, of the specific commodity in a certain zone. And well, in all the zones, and even in the C zones, where you have the tomato, the cucumber, the onions, you see that the amount of nutrients in the wastewater, they exceed by 1 time, 2 times, 3 times, sometimes up to 4 times the requirements in the field. And still, in Jordan, they didn't know, the farmers didn't know that. The farmers were even adding more nutrients to the field to grow the crops. But in fact, the Jordanian farmers, they could save 650 to 2,000 euros per vegetable per season if they were properly informed by the ministry. Next slide. So let's go back to the treatment of municipal waters. We need to treat, and that is in the law generally, we need to treat for the COD and the BOD, the organics. We need to treat for solids. We need to treat for nutrients. We need to treat for pathogens, and in the future also for micropollutants. And this is written in the law, discharge standards, and these discharge standards, they are developed for the protection of the environment and the protection of human health. And maybe you can have more restrictive requirements if the water afterwards will be used for industry or agricultural use. Next slide. However, if you talk to a farmer and you ask the farmer to what quality demands the water should have, then the farmer will tell you, I don't like salts, and I don't want heavy metals that destroys my crops. I don't want industrial discharges, toxic chemicals. Well, pathogens, they need to be avoided, but it's not the first priority for the farmer. Excess of nutrients, if you have excess of nutrients, then you have vegetative growth and not productive growth. So he doesn't want excess of nutrients. And maybe solids if the irrigation system is of drip irrigation or something. But these standards, they differ quite from the standards of the general wastewater treatment plants. And it's now up to us where to find the balance that you both are serving the society by protecting environment and human health, and serving as well agriculture by listening well to the farmers and the quality demands that they need. Now, in most industrialized countries, there's simply zero risk, and in fact, wastewater treatment is treated to a very high level, very costly, and then it is used for irrigation. Next slide. And then we have to realize the higher the quality that you want, the higher the cost. In fact, 80% of all pollutants can be removed by 20% of the cost of such a plant. But if you would like to remove the final 20% of pollutions, you have to pay 80% more. So Pareto is also active in this comparison. And that we have to consider. Next slide. 2 minutes to go. Yeah, I'm nearly finished. Now, in developing countries, and also Mozambique is applying for that, so we know the problems. Water reuse constraints are recognized, but there's a lack of civil, logistic, institutional infrastructure. There are financial constraints, that's clear, and there's often a discrepancy between legal and reality, and that creates a kind of a paralyzed situation. Next slide. For instance, when we had a project in Accra, in Ghana, I found this newspaper where a poor farmer was arrested because he was using city drains. Every farmer in Accra uses city drains, but sometimes the municipality needs to act and it needs to show we are stopping this. But of course, that is nonsense, and that is kind of a power play rather than in-depth investment in this provision of water for agriculture. Let me see if we skip this. Well, maybe, can you do next slide? And then we go to the final ones. So in addressing the reuse constraints, we need to address pathogens because that's an environmental concern and a human health concern. We need to address the salts, and this is the type of wastewater treatment. So we don't want water evaporation, rather not pond systems, because that increases salts. We don't want excess of nutrients because that stimulates vegetative growth of crops, and we want productive growth of crops. We don't want heavy metals, so rather have the industrial estates separated from the domestic waters. We don't want chemical pollutants for the same reasons. And micropollutants, well, they're still there, but we have to consider these at a micro or and a nano level. So we should also take that in the certain perspectives.
If you then go, can you do with 2 slides, advanced 2 slides? If you go then to the treatment systems, now these are treatment systems, for instance, for pathogen removal. You see for helminth eggs up to 3 logs when they're present, and bacteria up to 6 logs. But the more expensive, of course, is the better the treatment it has. But nonetheless, we have to seek now for cost-effective technologies in which we can have a sufficient removal of nutrients, of a removal of pathogens. And for the rest, maybe we can adopt the irrigation scheme, have sunlight for disinfection rather than chlorine. Next slide. In the, we did some work in which was anaerobic pre-treatments, and there was a work in Egypt and Yemen and Jordan. And just a simple anaerobic upflow reactor is a pre-treatment step to scavenge the solids, to mineralize the organic matter, to remove heavy metals, to filter part of the helminths, to provide, liberalize the nutrients, the production of stabilized soil conditioner, and a little bit of energy producer local. Such a very small, simple system could be very beneficial as a first step in water reclamation. And then the final slide. If we look to wastewater treatment for reuse, it is not only the wastewater treatment plant that we have to consider. We can start from the bottom. It's a sanitation technology, separation and black water. It is the choice of the treatment technology. It's a water distribution system, but there's also crop selection. Maybe not crops not eaten raw, only after cooking. Irrigation technology. Watering cans are way more effective than furrow irrigation. And the crop handling. So in this, all lines are very important. And I show this picture also from Bolivia to close off. This lady was growing spring onions, which are located in the pool there, with well water. And she was, before going to the market, she washed the onions in septic tank. There was a small river there, very dirty water. And afterwards, the crops were free of sand and clay, but full of pathogens, of course. Now that gives an idea about if you would like to pursue this, don't look only to the treatment plant, but take the entire chain into account. And with this, I would like to close off, and well, the conclusions speak for themselves. Obrigado. Podemos passar para o segundo orador, que é o professor Nelson Martins, professor na Universidade Eduardo Mondlane, doutorado em gestão de recursos hídricos e é um consultor sênior na área de abastecimento de água e saneamento. É uma pessoa bem conhecida a nível nacional, por isso não precisamos de muita coisa. O professor Nelson Martins, as regras são as mesmas, tem 15 minutos para falar do seu tema. Por favor, o tempo já começou a contar. Professor Martins? Ok, estava com alguma dificuldade aqui com a imagem. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, a Aquashare e o Delft por me darem esta oportunidade de partilhar convosco, portanto, esta minha apresentação. Eu faço parte da equipa da investigação, portanto, da equipa que está a conduzir esta investigação, portanto, a minha apresentação será praticamente dizer o que nós estamos a fazer. Portanto, o tema da minha apresentação é, portanto, o reuso da água residual como forma ou como alternativa de reduzir a pressão sobre, portanto, os recursos da água e também os sistemas de distribuição de água. E a minha apresentação vai olhar um pouco para aquilo que são as práticas, as oportunidades e os desafios, olhando para o contexto de Moçambique. Próximo slide. Alô, André, próximo slide, por favor.
André? Já ou não? Este? Este? Nelson. Acho que houve problemas com a ligação. Sim. Qual é o slide? Sim, pode prosseguir. André? Sim, eu estou a ouvir. Qual é o slide? É o do background ou é o outro a seguir? Segundo slide. Eu estava a entrar para o segundo slide. Este. Nada. Ok. Prontos, obrigado. Prontos, para introduzir este tema, algumas das definições que eu vou apresentar aqui já foram, digamos, mencionadas pelo apresentador anterior. Mas pronto, estamos a falar de água residual, tanto o reuso da água residual, e quem fala de água residual está a falar da água que é fornecida para consumo e que depois retorna ao ciclo, tratada ou não tratada, mas que tem a sua qualidade, obviamente, alterada pela utilização. Também podemos falar de águas residuais, olhando para aquilo que são os caudais de retorno em sistemas de irrigação, mas neste caso não é muito aplicado. Olhando para aquilo que são áreas urbanizadas e olhando para aquilo que são sistemas de coleta ou de recolha de águas residuais, em alguns casos temos sistemas unitários ou sistemas mistos e, portanto, também podemos falar daquilo que são as águas pluviais produzidas a nível urbano e que também são, digamos, conduzidas ou transportadas para aquilo que são as estações de tratamento e que eventualmente o resultado disso pode ou é objeto, ou pode ser objeto de reutilização, que é o tema do nosso assunto. Estamos a falar também de grandes quantidades de água, portanto, se olharmos, por exemplo, aquilo que são as águas residuais produzidas a nível do consumo doméstico, do consumo de água para fins de abastecimento potável, estamos a falar eventualmente de entre 80% a 85% da água que é fornecida como água potável, que é transformada em água residual e que, portanto, vai contribuir para este volume de águas residuais com ou sem possibilidade de reutilização. Também temos águas residuais e dependendo da forma como estão ligados ao sistema, mas também temos grandes indústrias que podem também produzir águas residuais e que, de alguma forma, são, digamos, podem ser objeto de reuso. Estou a falar, por exemplo, da indústria de bebidas, estou a falar de indústrias que usam água para arrefecimento e, portanto, são grandes quantidades de água que, de qualquer das formas, retornam ao ciclo hidrológico e, portanto, podemos até dizer que são águas marginais. Próximo slide, por favor. Pronto, isto é apenas uma representação daquilo que é, digamos, a nossa realidade. Eu penso que já houve um webinar que falou da questão do ciclo urbano da água, mas essencialmente o que nós temos neste slide é uma representação do que acontece. Portanto, temos do lado esquerdo, os dois slides do lado esquerdo mostram aquilo que é a fonte, de onde vamos buscar a água, transportamos a água, tratamos a água e depois usamos a água. E a consequência disso é a produção ou a geração de enormes quantidades de água usada ou água residual, que pode ser descarregada com tratamento ou sem tratamento. Portanto, com tratamento significa que passaria por uma estação de tratamento. Portanto, toda esta questão do reuso, portanto, pode ser, digamos, dispersa ao longo de todo o ciclo de produção de água residual. Vamos falar mais adiante, mas estamos a falar daquilo que seriam os usos individualizados ou descentralizados, reusos descentralizados da água residual, ou então é toda encaminhada para uma estação de tratamento, e aí estamos a falar do reuso dos efluentes tratados, portanto, tratados na estação de tratamento de águas residuais, e que podem beneficiar ou não de um tratamento adicional para permitir, portanto, o seu reuso seguro, portanto, seguro em função daquilo que é eventual utilização. Próximo. Portanto, falar de reutilização reutilização de águas residuais neste caso portanto, falar de uma abordagem ou de uma
estratégia que deve ser implementada por aquilo que são os gestores de água, ou gestores de água neste caso, e que tem, digamos, um conjunto de fatores que evidenciam essa necessidade. Portanto, começando por aquilo que é, portanto, um aumento crescente daquilo que é a pressão sobre os recursos hídricos, associado ou combinado a uma redução da disponibilidade de águas usáveis. Portanto, se as águas são poluídas, passam a não ser usáveis ou facilmente usáveis. Portanto, há esta combinação de haver um incremento naquilo que é a pressão sobre recursos hídricos e uma redução simultânea daquilo que é a disponibilidade de água. Água tanto usável, água fresca, e portanto esta necessidade de haver, portanto, necessidade de proteger aquilo que são tanto os recursos hídricos como forma de garantir aquilo que são as utilizações futuras. O reuso dos efluentes tratados, o reuso das águas residuais é uma forma de facto de, digamos, atacar ou abordar esta questão. A nível urbano e a nível das sociedades, há esta tendência crescente de, digamos, melhorar aquilo que é o acesso à água segura. Portanto, no caso de Moçambique digamos, é a ordem do dia, portanto, aumentar o acesso de água potável às comunidades. Ao mesmo tempo, há maiores restrições naquilo que é a legislação à volta do uso da água. E, portanto, esta questão da descarga descontrolada de águas residuais torna-se, neste caso, um atentado àquilo que são os princípios básicos e inegociáveis da gestão integrada de recursos hídricos, que é assegurar, portanto, o uso sustentável, a gestão sustentável dos recursos hídricos através do uso eficiente das águas. E a reutilização é uma dessas estratégias. Há também, nos últimos anos, ou nas últimas décadas, um aumento daquilo que é a consciência sobre os problemas ambientais e a necessidade de proteção dos recursos hídricos e, portanto, todos aqueles que são gestores, decisores, fazedores de políticas à volta do uso da água são chamados a identificar ou implementar novas ideias, novas abordagens, digamos, inovadoras, para tratar com esta questão da gestão das águas residuais e proteção do ambiente. Portanto, este conjunto de fatores que leva ou evidencia esta necessidade de cada vez mais as sociedades, os gestores de água, etc., terem esta necessidade de promover ações de reuso de águas residuais em vários domínios que vamos ver, alguns mais adiante e alguns até já foram falados pelo apresentador anterior. Próximo. Próximo, André. André. Já está o próximo. André, ok, obrigado. Ok, obrigado. Portanto, já vimos aquilo que são os fatores que motivam esta questão da reutilização de efluentes tratados ou da água residual. Nelson, estás aí? Seems that he's muted. Estava a falar da questão dos fatores que evidenciam a necessidade portanto, desta questão do reuso de efluentes tratados. Quais são os benefícios? Portanto, já vimos alguns, mas um dos mais importantes, obviamente, vai ser aquilo que é a redução da pressão sobre os recursos hídricos, já havíamos falado disto, a partir ou através da utilização múltipla, portanto, da mesma fonte de água, antes da sua descarga para o meio ambiente. A reutilização permite promover aquilo que são práticas, portanto, práticas de gestão da demanda de água, que é um elemento importante, um elemento fundamental naquilo que é o novo ou são os novos paradigmas à volta da gestão integrada dos recursos hídricos.
O reuso de águas é uma ferramenta para os, como já havia dito, para os gestores da água, os fazedores de política, etc., para promover o desenvolvimento das sociedades, mantendo um equilíbrio entre aquilo que é a disponibilidade do recurso, que é finito, é limitado, e aquilo que é a demanda, que neste caso é crescente. É um fator importante para a obtenção de nutrientes, portanto é uma importante fonte de nutrientes. O orador anterior elaborou bastante à volta deste assunto. E é também uma fonte de receita. Aqui eu dou um exemplo que é a questão da aquacultura, mas há outras atividades que podem ser promovidas a partir do reuso de efluentes e que geram receita e, portanto, melhoram a qualidade de vida e as condições de vida das pessoas. Próximo. Pronto, isto é apenas um slide que procura elucidar aquilo que são os diferentes campos de aplicação, portanto, os diferentes possíveis campos de aplicação do reuso de diferentes tratados, começando com este slide que mostra um pouco aquilo que é a situação a nível global em termos de reuso de diferentes tratados em diferentes atividades, não é especificado qual atividade, mas de qualquer das formas, mostra a situação em vários países do mundo, em várias regiões do mundo, e como podemos ver, grandes disparidades foram também mencionadas pelo orador anterior. Não há aqui informação muito detalhada sobre a África, mas podemos considerar que está no All Others e, portanto, estamos a falar de uma situação que, pronto, não é tão significativa como nas outras regiões, tipo as zonas da Arábia Saudita, Egito, são regiões secas, ou mesmo os Estados Unidos, que foi mencionado aqui como um dos países onde se faz mais o reuso de efluentes tratados. Próximo. Ok. Portanto, estamos a falar de possíveis domínios de aplicação, portanto, o reuso não é somente a nível de grandes volumes ou grandes atividades, pode ser iniciado, pode ser feito mesmo a nível caseiro, e aqui são dados alguns exemplos, algumas imagens que mostram aquilo que é o reuso de águas cinzentas, ou grey water use, a nível domiciliar, em atividades tão simples como estas, de jardinagem, etc, etc. Próximo. Aqui é uma ilustração daquilo que é, portanto, a utilização ou reuso de águas residuais na irrigação, na agricultura. Como foi mencionado também pelo orador anterior, portanto, a água aqui, portanto, as águas residuais são uma fonte de água, por um lado, mas também, e mais importante talvez, uma fonte de nutrientes que é extremamente útil para o crescimento das plantas. Aqui são mostrados alguns exemplos de várias regiões do mundo onde se faz, portanto, o reuso de água residual para a irrigação. Próximo. Este é um outro exemplo que mostra, portanto, o aproveitamento daquilo que são, portanto, efluentes tratados na aquacultura, que é uma atividade que, felizmente, em Moçambique já está a começar a ganhar algum ímpeto, mas pronto, isto é apenas mais um exemplo daquilo que são os diferentes campos de aplicação e que, pronto, oferece algumas oportunidades mesmo para situações ou países como Moçambique, onde esta atividade é ainda incipiente. Próximo. Também se pode usar aquilo que são efluentes tratados para recarga de aquíferos. Aqui já estamos a ligar a reutilização com com o aumento daquilo que é a disponibilidade de água para abastecimento de água, portanto seria para a recarga de aquíferos. Aqui são apenas algumas imagens que mostram exemplos de como isto se faz. Mais 2 minutos. Ok, obrigado. Próximo. Uso municipal, também algumas imagens que mostram atividades que podem ser, portanto, atividades municipais que podem ser feitas usando efluentes tratados. Próximo. E a nível industrial, portanto, tanto indústrias de grande porte ou mesmo pequenas atividades industriais, tanto tipo fabrico de bloco caseiro,
com indicação, por exemplo, de vários países, aquilo que é, tanto a atividade que é tanto que faz o reuso deste tipo de águas marginais e as quantidades. Pronto, isto é apenas são slides ilustrativos daquilo que se faz no mundo ou que se pode fazer nos diferentes domínios. Próximo. Próximo. Pronto, estes são alguns aspectos que é preciso considerar quando se pensa naquilo que é o uso de águas residuais para diferentes atividades, a questão do tratamento, que foi tanto abordada no apresentador anterior, olhando para a questão da irrigação, as formas que, portanto, para poder ter esta água disponível para a reutilização, pode ser centralizada ou descentralizada, posso elaborar um pouco mais à volta disto, e olhando um pouco, já entrando um pouco para aquilo que é a situação nossa aqui de Moçambique, é que para se maximizar os volumes de água residual reusada, é preciso realizar investimentos. Neste caso estamos a falar de investimentos em sistemas de coleta e mesmo estações de tratamento. Próximo. Portanto, olhando agora para o contexto moçambicano e aquilo que são as práticas, os desafios e as oportunidades, portanto, olhando para os diferentes domínios a nível, tanto, digamos, de uso doméstico, portanto, esta é a situação em termos do que é que acontece em Moçambique, portanto, no caso de uso doméstico é essencialmente a nível de famílias de baixa renda, portanto, o seu contributo para aquilo que é um dos objetivos principais desta atividade, que é reduzir a pressão sobre os recursos hídricos, é praticamente mínimo. É uma atividade que está relacionada a questões sociais e tabus que vão ser discutidos pelos próximos apresentadores, e é uma atividade que, pronto, pode ser promovida, pode ser capitalizada através de campanhas de educação e de sensibilização para as vantagens que estão à volta deste uso. Próximo. Mesmo para terminar, já estamos a passar do tempo. Pronto, então vamos correr para o último slide, porque com estas interrupções o meu tempo acabou ficando reduzido. Podes ir para o último slide? Não ficou reduzido, não. Em relação ao seu tempo, já está no quarto minuto. Tá bom, então vamos lá aos últimos slides. Portanto, em termos de, olhando para o contexto moçambicano, portanto, o reuso de águas residuais ou residuais tratadas ou efluentes tratados oferece grandes oportunidades para reduzir aquilo que é a pressão sobre recursos hídricos e até, portanto, a pressão sobre os sistemas públicos de distribuição de água, pelo uso de águas marginais em atividades não consumptivas, tipo atividades como industriais, combate a incêndio, forma de promover a gestão, portanto, práticas corretas de gestão integrada de recursos hídricos e, portanto, gestão da demanda de água. Oferece oportunidades para promover a agricultura urbana, foi mencionado pelo apresentador anterior, e, portanto, melhorar aquilo que são as condições de vida das famílias e geração de renda. Olhando para o contexto municipal, moçambicano, há questões, obviamente, que é preciso abordar em relação a esta prática. Primeiro, que para a sua massificação há necessidade de grandes investimentos em infraestrutura. Portanto, quase somente 2 ou 3 cidades moçambicanas têm sistemas de redes de drenagem como deve ser, sistemas de tratamento como deve ser, portanto, há muito investimento que é preciso fazer para se poder alcançar um nível aceitável de reuso de águas residuais. As formas de providenciar este recurso para os utilizadores pode ser centralizado ou descentralizado. Centralizada seria próximo das estações de tratamento, que são limitadas, ou então descentralizadas, portanto, usando as estações de tratamento como minas de água e, portanto, através, por exemplo, de caminhões cisternas, etc., fazer a distribuição. Isto significa que é preciso abordar questões como responsabilidades e papéis dos diferentes atores, ok? A legislação corrente pode eventualmente precisar de reformas para poder acomodar essas práticas e há também questões de aceitação social e cultural que têm que ser abordados e que algumas das apresentações que vêm a seguir vão tentar abordar isso.
Para terminar, a questão das responsabilidades e papéis dos vários atores, só para dar aqui um exemplo, imaginemos que em Maputo se começa a fazer fornecimento de água, por exemplo, para pequenos fabricantes de blocos, para pequenos agricultores, água residual tratada. Isto significa automaticamente que há um roubo, entre aspas, de clientes de águas de Moçambique e, portanto, é preciso trazer esta questão de quem deve fazer o quê, quem faz o quê para poder tornar esta prática fiável. E pronto, vou terminar por aqui. Muito obrigado pelo vosso tempo. Ok, muito obrigado, Dr. Mazzin, com esta prestação que dá uma boa indicação quais são as possibilidades para a reutilização da água. Então, são muitos, mas não é tão fácil, né? Então, temos que estudar e temos que fazer trabalhos e também muitos investimentos. Então, as questões podemos colocar no chat, no bate-papo, né? E vão ser discutidos depois de todas as 4 prestações. Vamos rapidamente para a próxima prestação, é a prestação de Noor Gulamusten, que vai falar de reuso da água residual para indústrias, em caso de Maputo. Noor Gulamusten é candidato de doutoramento em TU Delft, e também trabalho com a Universidade Herman Mondlane e vai falar sobre todos os estudos que já fez neste âmbito. Noor. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Lu, pela apresentação. Eu vou apresentar o uso da água para indústrias, o caso de Maputo. Peço o próximo slide. O professor Nelson Mazzini fez aqui referência a fatores de motivação para reuso da água de uma forma geral. Eu vou apresentar como introdução aquilo que são os aspectos particulares de Maputo. Falta-me ali o mapa na apresentação. André? A localização de Moçambique, eu diria que não é muito privilegiada com relação à questão dos recursos hídricos, porque grande parte da água que escoa em Moçambique provém de outros países, criando assim uma dependência, pelo fato dos outros países também precisarem de usar a mesma água. Além deste fator, existem fatores como a urbanização elevada, a competição para o uso da água entre usos e aplicações. Temos também aspectos de mudanças climáticas. O nosso país sofre extremos de cheias e de secas, que cria muita variabilidade nos recursos hídricos, além da ineficácia na gestão dos próprios recursos, que pode ter várias razões. Estes são aspectos que levam a que se procurem alternativas para aumentar a disponibilidade da água para os diferentes usos na cidade de Maputo, particularmente. Além destes fatores, próximo slide, André. E porque estamos a falar de um contexto de querermos ter uma situação de gestão integrada de recursos hídricos com sustentabilidade, eu apresento aqui uma ferramenta que eu usei para encontrar alguns elementos que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, que precisam de ser estudados e relacionar com aquilo que são as necessidades para a implementação de projetos de reuso. Apresento aqui a ferramenta do City Blueprint, que permite determinar a sustentabilidade da gestão dos recursos hídricos. E ela é composta
por 3 metodologias que são complementares. A primeira vem aqui em inglês Trends and Pressures, que são as pressões, que procura saber quais são os principais desafios que as cidades enfrentam. A segunda, que é o City Blueprint, que mostra como é feita a gestão dos recursos hídricos, digamos que como linha de base. E a terceira metodologia que pode ajudar a melhorar os assuntos na parte de governação, assuntos relacionados à gestão da água. Eu usei estas 2 metodologias para ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos e como é que podem ser relacionados para ver se é possível termos sustentabilidade na prática do reuso da água. Não tem nada. Próximo slide. Dos resultados da primeira metodologia, nós podemos ver que existem áreas de preocupação, como a urbanização, a pobreza, a taxa de pobreza, que são de bastante preocupação, e mais ainda, além destas, de mais preocupação, podemos encontrar as doenças, a taxa de educação, a pressão econômica, a taxa de desemprego, a taxa de inflação, como outros fatores. Por que é importante nós olharmos para outros aspectos que não estão diretamente ligados à gestão da água? Porque estes, a nível global, podem também influenciar nas decisões do governo, na escolha de prioridades, na implementação de projetos. Por isso é que temos que olhar para o aspecto de forma geral. A seguir, André. A seguir, eu apresento aqui uma figura que é o resultado do City Blueprint. Este gráfico mostra os pontos onde nós podemos ver melhorias ou falta. As partes sombreadas são aquelas que mostram uma boa tendência, como, por exemplo, o acesso à água em Maputo não é um problema que diríamos de grande envergadura. A questão dos espaços verdes, a questão dos sólidos, que são resíduos sólidos que são coletados como exemplos. As partes que estão em branco são as partes que precisam de ser preenchidas para nós termos uma cidade que diríamos que é sustentável. A seguir, André. Então, ao interpretarmos estes resultados, nós encontramos uma média geométrica daquele gráfico que nós vimos anteriormente, que mostra uma pontuação de 1,8 para 25 indicadores do City Blueprint que foram determinados. Este resultado equipara equipara Maputo a cidades como Dar es Salaam, Quito, Jakarta, que, de uma forma geral, possuem falta de sistemas de saneamento básico. Além disso, podemos apurar também com este blueprint que a questão do saneamento e infraestruturas no tratamento de águas residuais são uma grande prioridade. Por quê? Porque nós temos cerca de 90% da população a usar saneamento local e, com relação ao tratamento de águas residuais, só temos cerca de 10% da água residual a ser tratada num sistema de tratamento de águas residuais central.
Mas também tem outros pontos que são interessantes, como, por exemplo, a observação de que temos indústrias que estão localizadas perto de fontes de águas residuais, que podem ser uma oportunidade para se usar essa água para fins que não requeram a mesma qualidade que, por exemplo, a água potável para fins domésticos. E eu vou apresentar lá mais à frente alguns exemplos de projetos que nós identificamos para a implementação de reuso da água na indústria. A seguir, André. Então, temos aqui o primeiro caso, que é a reutilização da água para a produção de blocos. Nós fizemos uma busca para identificar quantas indústrias de construção nós temos na cidade de Maputo. Identificamos cerca de 120 indústrias e estas conseguimos contactar algumas e conseguimos também entrevistar algumas. Nós queríamos entrevistar elas para perceber se eles estariam interessados em, por exemplo, aceitar usar água residual tratada em vez de água potável nos seus processos de produção. O que nós obtivemos, a seguir, André, foi que daquelas indústrias que conseguimos fazer uma estimativa do uso, que é de cerca de 2% do total da água que é consumida em Maputo, vai para produzir blocos. É um bom número, que poderia justificar, por exemplo, usar o efluente tratado na estação de tratamento de águas residuais do Infulene, que tem, neste momento, sem estar a operar em pleno, cerca de 5.000 metros cúbicos por dia. Poderia cobrir a demanda para essas indústrias. É claro que não esperamos que sejam todas as indústrias de construção a usar esta água, porque talvez por causa da localização seja um pouco mais difícil, mas se conseguirmos uma parte já seria bom. Faltam 3 minutos. Para este caso, nós fizemos testes de laboratório para ver se realmente esta água residual tratada na estação de tratamento do Infulene servia para a produção de blocos. Próximo slide, André. E estes são os resultados. Nestes gráficos, se nós formos a olhar para os dados dos 28 dias de cura dos blocos, que foram preparados usando diferentes qualidades da água, fizemos os blocos com água da torneira, água residual contendo cloro e água da torneira contendo outros elementos que nós achamos que poderiam influenciar na qualidade dos blocos. Verificamos que entre a água residual e a água potável não havia uma diferença significativa, o que quer dizer que esta água residual pode ser usada para a produção de blocos. A seguir, para outro tipo de aplicação industrial que nós identificamos, foi a utilização da água residual para sistemas de arrefecimento. Nós encontramos duas possibilidades e nesta tabela que eu apresento mostro os parâmetros de qualidade para águas de arrefecimento e a qualidade da água tratada da ETAR do Infulene, para ver que parâmetros seriam de considerar para um pós-tratamento para a reutilização em sistemas de arrefecimento. A vermelho podem ver aí os parâmetros que devem ser melhorados
para se ter a água com a qualidade suficiente para as torres de arrefecimento. E as duas opções que nós vimos são a seguir, André. A utilização da água residual, que até pode ser mesmo da Etar do Influente, que dista 2 quilômetros da central térmica de Maputo. A aplicação seria para os sistemas de arrefecimento da central térmica de Maputo. Poderia-se instalar um sistema de pós-tratamento do efluente da Etar do Influente para fornecer à central de Maputo. A seguir, André. O outro caso que nós identificamos são as torres de arrefecimento do Banco de Moçambique. Dizer que a razão por que nós estamos a olhar para as torres de arrefecimento é porque estas utilizam bastante água. Então, se for possível substituir esta água da água potável para água residual tratada, seria um ganho muito grande para os usos domésticos. E aqui, para o Banco de Moçambique, as possibilidades que nós vemos são de concentrar a água que escoa pela baixa, para podermos, usando um tanque de recolha, a seguir fazer o tratamento para fornecer para as torres de arrefecimento do Banco de Moçambique. Esses são os exemplos que eu queria apresentar, que nós fizemos um estudo sobre elas e agora, neste momento, estamos a ver a possibilidade de se usarem sistemas de membranas cerâmicas para purificar a água para o uso em torres de arrefecimento. A seguir. Como resumo, o que eu posso dizer é que nós temos grande possibilidade de usar água residual tratada para as indústrias que usam sistemas de arrefecimento, para a construção, para lavagem de carro na cidade de Maputo. O tratamento depende da finalidade. Podemos encontrar que, por exemplo, para a indústria de construção, não requerem de nenhum tratamento, senão uma desinfecção para prevenir a questão dos trabalhadores que poderão lidar diretamente com a água residual. O preço seria menor em relação àqueles que precisam de uma água com uma qualidade maior, como é o caso dos sistemas de arrefecimento. Já em entrevistas, conseguimos perceber que há companhias que estão interessadas em investir. Agora o que falta é juntar as partes e ver como é que se pode materializar estes projetos. É preciso também que o governo esteja envolvido para proteger os investidores e os beneficiários com regulamentos e leis, e também dizer que a implementação destes projetos pode servir como incentivo para melhorar o sistema de saneamento, que nós vimos lá no início que estava em falta. Ao potencializarmos o tratamento, significa que a água não vai ser despejada sem tratamento. Com isto, eu termino a minha apresentação. Ok. Muito obrigado, Nor. Estou a substituir o Bento Maloja porque ele tem problemas de internet. Então, podemos colocar questões a Nor também no bate-papo e depois vamos rapidamente para a próxima apresentadora, Selma Nikis, que também é estudante, candidato de doutoramento da Universidade Técnica de Delft, também trabalha na Universidade Edward Mondlane, e ela vai falar sobre as práticas de reuso da água na irrigação, também em caso de Maputo. Selma,
Podes começar. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Luque, pela apresentação. Hoje eu venho apresentar sobre as práticas de reutilização de água para agricultura ou para irrigação, para o caso de Maputo. Próximo. A minha apresentação irá olhar pelas práticas em Maputo, qual é a abordagem de investigação que eu estou a usar, os resultados preliminares e também a investigação que tenho em curso. Próximo. O reuso de água para a irrigação é conduzido pela indisponibilidade da água potável, porque este é um recurso escasso e competitivo nas zonas urbanas, onde a água residual é usada como um recurso alternativo. Os benefícios foram amplamente discutidos nas apresentações anteriores, como melhorar a disponibilidade de água, é uma fonte de nutrientes e também tem como a proteção ambiental. Próximo. Nosso grupo de pesquisa teve um dos objetivos ver o que era feito ao nível mundial, porque a reutilização de água não é um assunto novo. O que nós tentamos agrupar foi de que a água residual tem duas direções, um que é não planificado e o outro planificado. Normalmente o uso planificado é relacionado a um tratamento anterior ao uso intencionado, onde muitos países industrializados já adotaram essa metodologia, muitos dos quais pela sua localização em zonas áridas e que a escassez de água é proeminente nas suas cidades. E temos o uso não planificado, onde é um exemplo de muitos países em vias de desenvolvimento, localizados muitos em África, na América Latina ou na Ásia, em que a água é reutilizada porque está disponível próximo aos agricultores. E os agricultores sentem falta de água e a água residual está ali e eles usam para proceder à irrigação para sustentar a vida, não é? Próximo. Existem também algumas diretrizes que foram criadas para proteger o uso na agricultura. Temos as diretrizes da Califórnia, da Agência de Proteção Ambiental, como da Organização Mundial da Saúde. Estas diretrizes olham especificamente no reuso não restrito, que normalmente é para as culturas que são consumidas a cru, como, por exemplo, alface, e outras no uso, outra parte em atenção é o uso restrito, que normalmente é para cultivo de culturas industriais, forragem, e também para as culturas que são consumidas depois de cozinhado. O que mais a dizer é que essas diretrizes focam-se nas concentrações de patógenos que existem na água residual e depois é que podem ser usados. Mas só que a mais usada para a nossa realidade são as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Próximo. Para a África subsaariana, a água residual é amplamente usada. Infelizmente, nós não temos diretrizes específicas e também as diretrizes disponíveis não são realísticas para as condições locais.
muitas das vezes, por causa dos recursos financeiros limitados, é difícil para muitos países adotar a reutilização de água. E também outro fator relacionado a isso é porque muitos países estão dependentes no saneamento doméstico. No entanto, para estes países é muitas das vezes sugerido o uso de barreiras múltiplas. Próximo. O uso de barreiras múltiplas tem como objetivo reduzir o risco para o consumidor. O que é que nós temos em mente? Toma-se em consideração o ciclo de produção de água, na componente do uso, que é tentar gerir as práticas em campo, e também olha-se para o mercado, ou manuseamento no mercado, antes do seu consumo final. Então, tem em vista a colocar as barreiras para reduzir o risco em cada um desses pontos. Para o nosso caso, nós temos um sistema de tratamento que não trata a água até a qualidade que nós é necessário ao campo. No campo, nós podemos adotar medidas de irrigação ou métodos de irrigação mais localizados, de modo que a água residual não atinja as plantas e não contamine os produtos. Podemos também adotar culturas que não sejam consumidas a cru. Podemos manusear melhor as culturas para evitar a contaminação. E no campo, no mercado, nós podemos também olhar para medidas de lavagem do produto antes de colocar disponível ao consumidor. Sendo assim, este consumidor pode também em casa, antes de utilizar o produto, também fazer a própria sanitização. Próximo. Para o caso de Maputo, nós estamos a olhar para o Vale do Infulene, onde recebe água da estação de tratamento de Infulene em Maputo. Esta estação trata cerca de 10% da água produzida da zona urbana de Maputo. No Vale do Infulene, diferentes fontes de água são usadas para irrigação. Uma delas é a água residual. Temos também a fonte de água vindo do rio Mulaúzi e também é usada a água subterrânea. As principais culturas que são usadas, são irrigadas, são o alface e a couve. E o principal método de irrigação é feito por regadores. E essas culturas são abastecidas ou abastecem os mercados de Maputo e Matola. Como resultado de alguns estudos, um estudo que foi realizado e publicado em 2018, foi possível ver que 500 toneladas de nitrogênio por ano podem ser recuperadas, então podem servir como fonte de nutrientes para a agricultura. Próximo. Então, a principal questão para meu estudo é: será que a água residual é própria para irrigação? Então, isto porque muitas das vezes a água residual não é considerada diretamente para irrigação. Um dos casos é pela alta concentração de patógenos. Temos outros aspectos que o professor Júlio também mencionou. Então, conduzimos um experimento em que colhemos amostras de água e alface irrigada em diferentes fontes de irrigação. Então, essas fontes foram água subterrânea,
temos aqui a indicação da mistura de água proveniente do rio Mulauzi com água proveniente da estação do Ifulene e também a água residual. Próximo. Como resultado, nós podemos verificar que neste gráfico tenho os resultados das concentrações de E. coli encontradas nestas fontes de irrigação, em que a água residual teve altas concentrações de E. coli e a água subterrânea teve menos concentração de E. coli. Próximo. As mesmas fontes de irrigação, o alface produzido nessas fontes de irrigação apresentou concentrações similares, independentemente da fonte de água de rega que é usada. Então, o que nos faz crer que existam outras fontes de contaminação que são importadas para a cadeia de produção. Então, estas fontes podemos talvez indicar pelo uso de adubo orgânico, manuseamento da cultura em campo, que podem talvez ter aumentado essas concentrações. Próximo. Então, é só para dizer que este não foi o final, nós também continuamos a investigar o efeito da radiação solar na desinfecção do E. coli, através de gestão da época de colheita. Também estamos a avaliar a concentração de E. coli ao nível da cadeia, desde a produção até o mercado, para ver se existe alguma contaminação. E também está sendo avaliado a possibilidade do uso da água residual para fertilização, por causa dos vários nutrientes que a água residual contém. Então, vamos ver se há possibilidade de redução da aplicação dos fertilizantes. É com isto que eu pretendo terminar a minha apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Selma, para a sua apresentação. Bem em tempo, e agora gostaríamos de abrir as discussões, e eu acho que há algumas questões que são colocadas no bate-papo. E primeiro acho que o Nelson podia responder a algumas questões que já respondeu a este no bate-papo, mas talvez pode dizer também aqui na discussão. Nelson, tu podes abrir a sala das discussões. Poxa, Luke, você sempre me põe mal, pá. Por quê? Por que é que tem que ser eu primeiro, pá? Pá, depois vamos dar o Ju, vai sofrer ainda mais. Posso, de facto, pronto, são algumas questões aqui que são bastante pertinentes. Eu vou tentar ir do cima para baixo. Não, a primeira coisa, eu acho que é uma coisa que é relevante, é o parte de infraestruturas, não é? Há algumas pessoas que dizem, para infraestruturas sanitárias temos que investir muito, e isso vai ser muito custoso, e assim é difícil para reutilizar a água, porque quando não há infraestruturas não se podia reutilizar a água. Podes dizer alguma coisa sobre isto? É verdade que sim, que pronto, sem infraestrutura não é, como é que se diz, não é possível, pelo menos fazer o reuso da água com aquela perspectiva que eu coloquei, que é, ok, reduzir a pressão sobre os sistemas de abastecimento de água, por exemplo. Mas é possível, e penso que há aqui um campo muito grande para aquilo que é
onde não existem infraestruturas de coleta de água. Portanto, as águas usadas ou as águas cinzentas, que todos nós sabemos que são uma fonte de nutrientes, etc., podem ser usadas a nível domiciliar para várias atividades. É uma prática que aparentemente se faz, mas pronto, não tem evidências em termos numéricos de o nível de prática dessa atividade, mas é uma oportunidade. Okay. Agora, em grandes cidades, claro que é preciso investir. Sem a recolha de água residual não é possível desenhar uma estratégia, uma política de reuso de águas residuais, porque não tens um sistema de recolha. Mas isto é olhando na perspectiva de reuso centralizado. Agora, há reusos que podem ser feitos de forma centralizada ou descentralizada. Há um comentarista, acho que foi penso que é arquiteto, que olha para a questão do planeamento, olha para a questão dos condomínios, por exemplo. Estou a falar de cidades como Maputo, tem condomínios, que acabam usando muita água da rede para atividades que, na verdade, não exigem água potável. E que, se houver um trabalho de sensibilização, de educação, para que as pessoas comecem a olhar para esta questão do reaproveitamento das águas para atividades, vou chamar marginais, que não exigem água potável, acho que conseguiríamos um ganho significativo em termos de reduzir a pressão sobre a rede, né? Agora, sim, é preciso fazer investimentos. E também podia ser, isso também é um comentário, quando se cobra para esta água, também há dinheiro para investir também nas infraestruturas sanitárias também, não é? Gil, há algumas perguntas para ti também sobre esta utilização descentralizada de águas residuais. Can you say something about decentralized use of wastewater for certain activities, more for example, infiltration or things like that? Okay, thanks for the question. Interesting question. Now the general setup of sanitizing the urban areas is to make a wide network of sewage systems to convey the water outside the city at a central discharge point. However, if you take into the planning, the water can be reused at different sites inside the city, and whether that is agricultural reuse or greening the city or infiltration, localized infiltration, that is then to be seen, what is needed. But that has an interest since you can much better manage the construction of the sewerage system. You can temporize it, and you can time phase it more properly. Meanwhile, you economize also on water transport to do the activities that I just mentioned. But it means also that in making the choice where to locate my treatment system is taken in the integrated way. At least you don't go to the lowest point that is always near a river or an outfall or so on, but it has to be implemented in also to the location where the water is needed. And in that, and therefore you could save quite something on trunk sewer constructions if this decentralized approach is taken into account the reuse side. So it is the collection side and the reuse side. You have the optimal choice for the location where you put your treatment system, and then taking advantage of the water that has been treated in your treatment system for the reuse at that very specific spot. And then you can save on sewer investments, and you can save also on water distribution. Exactly. You can quite save on this trunk sewers and the water distribution. That is the idea. Yeah, and better phasing in time of the novel structures. Okay. Thank you. Obrigado.
Havia também algumas perguntas sobre a saúde pública e micro-organismos patogênicos. Quem podia dizer alguma coisa sobre isso? Talvez Selma, pode dizer alguma coisa? A única que eu consegui seguir era se estávamos a considerar o uso de metais pesados. Existe outra, professor? Que eu tenha Havia perdido? em cima, mais em cima, havia pessoas que diziam, ok, quando se reutiliza a água, também temos podíamos ter problemas de saúde pública, micro-organismos patogênicos, etc. Não é? Então, Ok. quando vamos reutilizar a água, então não é só um benefício, mas também há riscos. Sim, sim. Mas porque tu fizeste alguns estudos sobre isso, talvez pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Sim, o reuso de água, dependendo de que método de irrigação a gente vai usar no campo, assim como o seu manejo, esses riscos podem ser minimizados. Como, por exemplo, eu mencionei na apresentação, se nós, por exemplo, usamos um sistema de irrigação mais localizado, na irrigação da alface, não temos como contaminar a folha do alface. Também, aplicando ao nível do mercado, também se pudermos lavar o alface no mercado, em casa, e usar algum processo de desinfecção, também podemos melhorar a qualidade. Também outra alternativa é o uso de culturas que não são consumidas cru, que pode diminuir também o risco de contaminação, a contaminação ou risco à saúde pública. Outra pergunta que eu vejo é sobre se temos alguma informação de uso da água da chuva e água da chuva como alternativa para irrigação. Existe, mas não no contexto deste trabalho. Eu só estou a me focalizar para o uso da água residual. Então, talvez eu possa dizer alguma coisa, não é? Porque sim, essa utilização da água de chuva sempre volta. Mas o sim. problema é, de facto, que quando nós precisamos de água para irrigação, não chove, não é? E quando chove, não necessitamos água de irrigação. E também este é o problema também com a indústria, etc. A vantagem de água residual é que sempre é disponível. Como o professor Gil disse, que é 80 ou 85%, ou foi o professor Nelson, 80 ou 85% da água que é utilizada para água potável é água residual. Então, temos um fluxo constante. O problema da água de chuva é temos que armazenar essa água durante períodos prolongados para depois utilizar para irrigação. Então, esses são investimentos também bastante altos. Então, e para isso se precisa barragens, né? Então, este é mais difícil. Então, por isso, eu penso que a Selma está mais focalizada na água, utilizando a água residual, porque isto sempre existe nas zonas urbanas. Ok, obrigado. Obrigada. Yeah? Eu tenho também uma pergunta para Nor sobre, vamos ver qual é. Ok, da possibilidade de fazer tratamentos diferenciados. Tu podes dizer alguma coisa sobre isto, Nor? Respondo em inglês ou em português, professor? É para o Henry. É para. Não, mas. Ok, pode ser em inglês. Okay, Prof. Henry, what we found about the applications that we are considering is that for water for construction, it only needs disinfection after the secondary treatment that we have.
But then for cooling, we are trying to test a membrane system combined with the coagulation flocculation to see if we get sufficient quality for cooling. For car washing, because they are very dispersed, I think the option would be install small system for recycling internally, where they use coagulation, flocculation for removing the suspended solids, and maybe dissolved air flotation for the oils and grease. I don't know if I responded to your question. Yeah, that's about my question. May I ask an additional question? Yes. That just came up to me. So is there any issue related to the dynamics of the wastewater treatment plant effluent quality or concentration? As you know that wastewater treatment plant effluent is not constant. So hydraulically maybe, but also the quality, the concentrations of the pollutants, they vary on a daily basis, for example. Is that any issue in dealing with this water as a source for these applications? Unfortunately, I wouldn't be able to fully respond to this question because we couldn't. We managed to do, but it didn't get there to have a monitoring where we have measures during 1 year, but we couldn't do that. But we expect, yes, that we have variations because this water receives water not only for the city area, but also discharges from the industry, pit latrines empty. So we expect that we have a large variation. Yeah. Yes. Okay. Thank you. Okay, thank you. Obrigado, Nor. Gostaria de colocar mais uma pergunta que está aqui, algumas observações que estão feitas no bate-papo, é sobre a legislação. Talvez Nelson poderia dizer alguma coisa sobre a legislação da reutilização da água residual. Chu. Sim? Bom, posso dizer alguma coisa? Pronto, estarei talvez a chutar um bocado, mas é assim, o meu entendimento é que, pronto, não existe claramente uma legislação que esteja à volta daquilo que é o reuso. Portanto, nós olhamos para a legislação que está à volta das atividades possíveis dentro do reuso. Pronto, estou a falar, por exemplo, de irrigação, que foi o que mais se discutiu aqui. Pronto, há uma legislação à volta de, ok, que tipo de água deve ser usada para irrigação, ok? E, portanto, o que nós estamos a dizer é, ok, a nossa estação de tratamento deve produzir uma água com qualidade que respeite este padrão, olhando para aquilo que é o padrão de utilização para irrigação. E penso que, pronto, a Selma falou um bocado à volta disto quando disse, ok, que eu acho que é aqui onde é que portanto, os resultados desta pesquisa devem ser, explorados, é tentar ver como desenvolver uma estratégia ou legislação, não sei como é que a gente chamaria isso, que evidenciasse essa questão de, ok, para o uso de águas, de efluentes tratados na agricultura ou na irrigação, só é permitido se esta for feita, por exemplo, para culturas que são concebidas sem cozedura, ok? E isto estar claro, porque qualquer
qualquer grupo, qualquer indivíduo que for a abraçar esta atividade, iria saber que, olha, as minhas balizas são estas. Eu penso que estas balizas não existem, obviamente não existem, porque é uma prática que não é, digamos, não é comum. É importante também aqui perceber que o reuso de efluentes tratados não é só para a agricultura. Portanto, como podemos ver, eu penso que há aqui outros campos que também deveríamos explorar e, à volta deles, também pensar em alguma legislação que devia ser revista, ou que deve ser desenhada, ou deve ser implementada, que é a questão dos outros usos. Por exemplo, eu mencionei no bate-papo a questão, por exemplo, da rega de jardins públicos. Obviamente que é possível, e neste caso, e infelizmente aqui em Maputo, e eu penso que em quase todas as cidades urbanas deve acontecer isso, é comum nós vermos rega de jardins públicos usando água da rede. Yeah? Mas também podemos dizer, ok, não vamos usar água da rede, vamos usar águas marginais, eventualmente através de caminhões cisternas, whatever, mas esta água tem que ter uma certa qualidade, ou tem que haver alguma legislação à volta disto, porque o jardim público é um local onde as pessoas, portanto, entram em contato de alguma forma com o ambiente que vai ser, digamos, regado com estas águas, e portanto há aqui também um pequeno risco que pode estar associado. Então também seria possível desenhar um quadro legal ou uma legislação qualquer à volta disso, que dissesse, ok, no caso de as águas serem usadas para fins de rega de espaços públicos, esta é o quadro em termos qualitativos, etc., que deve ser seguido. Portanto, é um pouco isto que eu penso que no caso de Moçambique, há muito trabalho que deve ser feito à volta disso, mas o ponto de partida de tudo isto é, obviamente, isto. Ok, o reuso é uma, é uma atividade, ou é uma prática que pretendemos ver desenvolvida ou não, ok? Ok. E pronto, já agora só para aproveitar um bocadinho esta janela, eu tenho aqui, estou a ver aqui 2 comentários que foram feitos, um pela Maria Isabel, acho que é isso, e outro pelo Cristófa, que olham para a questão de, ok, por um lado a questão da planificação, que eu também acho que é importante, ok? E isso também mexe um bocado com aquilo que estamos a dizer, um quadro legal, ok, que define como é que, por exemplo, o desenvolvimento de condomínios, como a gente chama aqui, residential settlements, Catembe, Maputo, etc., como devem ser feitos, porque nós sabemos que esses como é que se diz, esses novos núcleos urbanos estão a ser desenvolvidos sem se olhar para esta componente da água residual. E, portanto, é impossível olhar para a componente de reuso. Então, há aqui também um espaço para mexer-se em leis ou whatever, para dizer, ok, a planificação urbana deve incluir esta componente de reuso no pensamento daquilo que é o desenvolvimento de assentamentos urbanos. E depois, em relação ao que é levantado pela Maria Isabel, que é a questão de, ok, quem gera, quem faz o quê? Nós estamos numa situação em Moçambique em que a água residual está perdida, entre aspas, em algum sítio, ok? Temos empresa de águas, mas não temos empresa de saneamento. Quando temos empresa de saneamento, não há uma ligação muito forte entre empresa de saneamento e empresa de água. E acho que isto é um pouco o que faz com que a água residual seja, digamos, esquecida, entre aspas. Portanto, há aqui também um aspecto que é preciso olhar, que é esta questão de, ok, como integrar a gestão da água urbana numa única entidade ou num único corpo, em que faz o fornecimento, mas também se preocupa com a recolha. Porque aí é possível olhar para o ciclo, portanto, fechado, e não como é feito agora, que é um ciclo que, ok, um fornece e depois o que se passa com o resultado disso já é um bocado, como é que se diz, é uma nuvem aqui, é uma zona de penumbra, ou uma zona cinzenta, que seria preciso, na minha opinião,
Eu penso que o bate-papo está a evidenciar isso. Seria, de facto, necessário começar a olhar e começar a discutir e começar a encontrar formas de facto, caminhar para uma situação que no futuro nós temos esta questão do reuso de efluentes tratados como uma prática corrente. Ok? Ok, muito obrigado. Eu não sei que há outros apresentadores que querem dizer alguma coisa em relação com os chats, os bate-papos que são feitos. Noor, Selma, Ju, do you want to say something about things that were mentioned in the chat? Yeah, well, I could not follow everything completely, but it was this, I think that it was now touched about the question of Christopher. And I think it was a little bit mentioned. So, because things are happening without planning, and all new houses has independent sewage systems, and in fact, the possibility is lost to connect it. But that is the planning that indeed you need to tackle. So in all the new houses, estates, if you have small campuses and they use septic tanks, you can always later make with small bore sewage systems to collect the of the outflows of the septic tanks and do something with the water that you collect. But indeed, it is what important is that you have a vision inside a city or an area of the city about capturing the water, because that urges you to really think about how you invest in the required structure for water conveyance. And if it's just going on as it always go on, the opportunity is lost. Yeah. So I can agree with the question that Christopher mentions there, but it's difficult to pick. Okay, thank you very much. Then, maybe we can finalize the discussion. I think it was really interesting to have these presentations, also to have the discussion. What you see is that reuse is something that we have to do in the future, because there's simply not sufficient water available for example, big cities like Maputo and Beira, but also for other cities like Quelimane or Nampula. So we have to think of reuse because there is simply no alternative. There is not sufficient surface water, and desalination, posso dizer em português, né? Então não há alternativas, porque desalinização é muito caro também, e também esta é uma questão que não foi colocada hoje. Mas o problema de saneamento também é muito importante, porque não só é o benefício para as indústrias e a agricultura, para a reutilização da água, mas também para os investimentos feitos em saneamento, porque saneamento é crucial para a saúde pública também, não é? Então, seria uma possibilidade para integrar saneamento com abastecimento da água. Então, é complexo esta matéria, temos que fazer estudos, mas também temos que começar com projetos pequenos, alternativas, para ver como que podemos obter experiência com esses tipos de projetos e assim abordar o problema de escassez da água nas zonas, principalmente na zona sul de Moçambique, mas em geral em África subsaara. Agora, eu não vou fechar este webinar antes de dar a palavra a um representante da Aguashare. O problema é que Bento Maloja teve problemas de internet, eu não sei que ainda está. Se não, vou dar a palavra ao Dr. Alvarinho para dar a palavra em nome da Aguashare. Obrigado, Luke. Penso que o Bento está. Bento, estás online ou não? Estou, mas a minha rede não está estável. Está a oscilar muito. Bem. Então autorizas-me a fechar o webinar? Está super autorizado. Ok. Bom,
Eu segui com muita, como é que é dizer, estive mesmo comovido por ver que tivemos mais de 50 participantes em determinado momento, e também em nome da Aquashare, da Associação Aquashare, e agradecendo a parceria que temos com a TU Delft, estamos neste processo de estudar o ciclo urbano da água, a gestão integrada da água no meio urbano, e tem muitas vertentes, e gostaria muito que nos pudessem acompanhar neste percurso. Temos mais webinars que se vão seguir, e principalmente vamos chegar a uma fase que depois teremos que pôr no papel algumas ideias. Há muitos desafios, há muitos problemas, há muitos constrangimentos, mas podemos começar. Dizia o Luke, podemos ter pequenas iniciativas, mas podemos também fazer com que a política do setor suporte essas iniciativas. E quiçá um dia, pois, a legislação vai dar a devida cobertura. Por isso, queria agradecer a todos vocês, e muito obrigado a todos os oradores também, Jules, Nelson, Selma, Nur, e também a ti, Luke, pelo estar já a preencher esse papel aqui de como moderador. E para mim é tudo. Luke, queres dizer alguma coisa? Não, só queria dizer, eu não sei que temos o programa para os próximos webinars aqui na apresentação, André. Temos, espera aí, deixa só ver como é que... Temos aqui do lado esquerdo. Também. Então, o próximo webinar é 18 de novembro, né? E vamos falar mais sobre a governança, que é também uma coisa que é bastante importante nesse aspecto. E também temos, ao fim, um webinar sobre a infiltração da água, como já foi mencionado, e também case studies. Então, espero que todos os participantes também participem nos próximos webinars. Muito obrigado.